Você não está preparado para essa verdade do Espírito Santo sobre suas finanças. Salmo 23. Há momentos na vida em que uma verdade espiritual chega com tanta força que rompe tudo o que você pensava que sabia sobre fé, provisão e segurança. É como se Deus parasse você no meio do caminho e dissesse que existe algo que você ainda não enxergou, algo que está diante dos seus olhos há anos, mas que só agora o Espírito Santo decide revelar. Quando essa verdade chega, ela muda a maneira como você lida com o dinheiro, muda a forma como você interpreta suas crises e muda a forma como você se vê diante do cuidado de Deus. Muitos leem o Salmo 23 desde a infância, repetem suas palavras, decoram seus versos e até o usam como fonte de consolo, mas nunca perceberam o que realmente está escondido dentro dele. Existe uma chave, uma revelação silenciosa, um segredo espiritual que foi colocado ali, não para ser admirado, mas para ser vivido. E quando essa chave é finalmente compreendida, algo começa a se mover dentro da alma. A verdade é que você carrega pressões que não conta para ninguém. Há noites em que você tenta dormir, mas seu coração aperta quando pensa nas contas que precisam ser pagas e no dinheiro que não chega. Há momentos em que você olha para a vida e imagina como seria se tivesse um pouco mais de estabilidade financeira. Há dias em que você se pergunta se Deus realmente vê o que você está enfrentando. E no meio desse turbilhão de pensamentos, existe uma pergunta que machuca em silêncio. Por que algumas portas parecem travadas, mesmo quando você ora, trabalha e tenta fazer tudo certo? Por que a sensação de falta insiste em voltar mesmo quando você tenta permanecer firme? É exatamente nesse ponto que o Espírito Santo entra, não para repetir o que você já sabe, mas para confrontar aquilo que você nunca percebeu. Ele toca na área onde você ainda tenta manter controle, porque é justamente ali que a confiança verdadeira precisa nascer. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre dependência, é sobre direção, é sobre o lugar que Deus ocupa dentro de você nos momentos em que o dinheiro falha. O Espírito Santo não revela essa verdade para trazer peso, e sim para livrar você de um ciclo invisível que tem drenado sua paz. Ele faz isso porque sabe que há um caminho preparado, mas esse caminho só se abre quando a visão muda. Hoje você vai descobrir por que algumas portas nunca se abriram. Não é porque Deus não ouviu suas orações. Não é porque você não tem fé suficiente. Não é porque outros são mais abençoados do que você. Existe um processo espiritual acontecendo por trás daquilo que você chama de crise e que Deus chama de revelação. O Salmo 23 não é apenas poesia, é direção, é estratégia espiritual. É uma declaração de confiança que revela uma rota segura quando tudo à sua volta parece instável. E quando essa rota é revelada, a alma encontra um descanso que dinheiro nenhum pode oferecer. O Espírito Santo quer conduzir você para um lugar onde a pressão financeira não domina sua mente. Ele quer mostrar que há uma verdade que sustenta mesmo quando o bolso está vazio. Ele quer ensinar que existe uma forma de caminhar onde você não é mais prisioneiro da ansiedade. E a partir de agora, cada palavra deste vídeo vai abrir espaço dentro de você para que essa revelação seja compreendida. Esta é a verdade que você nunca viu e que pode transformar a maneira como você vive suas próximas decisões. É aqui que tudo começa. Lembre de inscrever-se no canal. Isso ajuda bastante nosso propósito de trabalho, de oração e fé. O pesado silêncio da alma. Quando o dinheiro falha. Há um tipo de silêncio que não vem de fora, mas nasce dentro da alma. Ele surge quando você percebe que o dinheiro não acompanha mais o ritmo das necessidades.
É aquele instante em que você tenta manter a calma, mas sente o peito apertar porque sabe que está chegando perto de um limite que não queria enfrentar. É um silêncio que ninguém vê, mas que consome por dentro. Ele aparece quando você abre a carteira e sabe que aquilo não será suficiente. Quando olha para o extrato e vê números que não combinam com os compromissos que precisam ser cumpridos. Esse silêncio não é apenas falta de dinheiro. Ele é a sensação crua de que você perdeu o controle. É o medo de que algo saia errado. É a angústia de imaginar o futuro sem conseguir enxergar uma saída clara. Nesse silêncio, a mente começa a trabalhar contra você. Ela cria cenários de preocupação, projeta possibilidades negativas e amplifica tudo o que poderia dar errado. A ansiedade cresce porque o cérebro, ao perceber ameaça financeira, entra em um estado de alerta contínuo. Ele tenta protegê-lo, mas faz isso aumentando sua inquietação. É como se suas emoções gritassem por dentro, mesmo quando sua boca não diz nada. E quanto mais você tenta ignorar, mais forte o peso parece ficar. O coração bate mais rápido, o raciocínio fica confuso. O sono desaparece. A paz se esconde atrás de uma montanha de preocupações. Esse é o silêncio que machuca sem fazer barulho. Espiritualmente, esse vazio se torna um terreno onde Deus trabalha de maneira profunda. Não porque Ele deseja que você sofra, mas porque a ausência de respostas humanas abre espaço para a intervenção divina. É nesse silêncio que Deus remove ilusões sobre força própria, sobre controle, sobre a ideia de que você precisa carregar tudo sozinho. Ele permite que a falta exponha aquilo que, quando havia abundância, você não percebia. A escassez revela dependência. Ela desmascara medos escondidos. Ela expõe onde sua confiança realmente está. É como se o Espírito Santo usasse a ausência para mostrar uma presença que você só consegue sentir quando o barulho das soluções humanas se cala. Há um detalhe emocional importante que muitos ignoram. A falta de dinheiro não mexe apenas com a conta bancária. Ela mexe com a identidade. Faz você questionar seu valor, sua capacidade e até seu propósito. Faz você se sentir menor, incapaz, desorganizado ou insuficiente. Esse é o golpe mais profundo da crise financeira. Não é o número no extrato. É o que aquele número faz com a sua alma. E muitas pessoas carregam essa dor em silêncio porque acreditam que, por serem cristãs, deveriam ter mais fé, mais tranquilidade ou mais controle. Só que o Espírito Santo não exige que você seja forte o tempo inteiro. Ele entra justamente na fraqueza. Ele se move no momento em que suas forças chegam ao fim, porque é ali que a dependência começa. É nesse silêncio que o Espírito Santo sussurra algo que o medo não quer deixar você ouvir. Ele diz que a crise não define quem você é. Ele diz que a falta não destrói o propósito. Ele diz que a instabilidade não cancela o cuidado de Deus. Esse silêncio interno que você pensou que era abandono, na verdade é espaço. Um espaço que Deus cria para realinhar, restaurar e revelar. É o momento em que ele desmonta o caos interior para reconstruir sua confiança sobre bases sólidas. O silêncio que você teme pode ser o mesmo silêncio que cura. Aqui, a falta se torna um professor que mostra onde a fé precisa crescer e onde a autossuficiência precisa morrer. E enquanto você tenta entender, o Espírito Santo já está preparando caminhos que você ainda não consegue enxergar. A batalha invisível entre provisão e autossuficiência. Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você sempre que enfrenta uma crise financeira. Uma batalha que não aparece para os outros, mas determina o rumo da sua fé, da sua paz e das suas decisões. Nessa guerra, dois caminhos se levantam diante de você. O primeiro é o da autossuficiência, a tentativa de resolver tudo sozinho, de carregar o peso como se o mundo dependesse exclusivamente da sua força.
O segundo é o da provisão divina, o caminho onde você reconhece que existe um pastor cuidando, guiando e suprindo mesmo quando seus recursos parecem limitados. Essa batalha é intensa porque toca na raiz do orgulho, do medo e do instinto de sobrevivência. A autossuficiência promete controle, mas entrega exaustão. A provisão promete descanso, mas exige confiança. E é nessa tensão que a alma se desgasta. A autossuficiência se apresenta de forma sutil. Ela se disfarça de responsabilidade, de maturidade, de força. Parece correto carregar tudo sozinho. Parece bonito afirmar que você consegue lidar com tudo sem incomodar ninguém. Só que, espiritualmente, esse caminho revela uma tentativa de viver sem o pastor, como se você pudesse conduzir a si mesmo por vales escuros sem direção superior. A crise expõe essa postura. Quando o dinheiro falta, a autossuficiência perde suas máscaras. Ela mostra que, na verdade, nunca trouxe segurança. Ela sempre dependeu de circunstâncias externas para funcionar. E quando essas circunstâncias mudam, ela desaba. É nesse ponto que muitas pessoas se desesperam, não porque Deus as abandonou, mas porque elas confiaram mais em si mesmas do que no cuidado divino. Do outro lado, a provisão divina não promete controle, promete cuidado. Ela não garante que você nunca enfrentará dificuldades, mas garante que você nunca estará sozinho nelas. A provisão não é apenas o ato de Deus enviar recursos, é o processo de Deus guiar você até onde esses recursos estão. É direção, é discernimento, é saber quando parar, quando avançar, quando esperar e quando agir. A provisão divina não começa no dinheiro, começa no relacionamento. O Senhor é meu pastor, vem antes de nada me faltará. E quando essa ordem é ignorada, a vida entra em desalinho. Muitas portas não se abrem porque a caminhada está sendo feita sem direção espiritual. Não é falta de esforço, é falta de guia. Essa batalha entre autossuficiência e provisão acontece todos os dias. O coração humano sempre tenta assumir o controle quando sente medo. O medo de faltar faz você se agarrar a tudo o que pode. O medo do futuro faz você tentar prever cada detalhe. O medo da perda faz você desconfiar até das promessas de Deus. A alma quer garantir a própria segurança, mas não consegue. E é exatamente esse momento de fragilidade que revela em quem você realmente confia. Quando a crise chega, você descobre se a sua fé estava no pastor ou no pasto. Se estava na provisão ou no provedor. Se estava em Deus ou nas circunstâncias. O Espírito Santo trabalha intensamente nessa batalha interna. Ele confronta a necessidade de controle e revela que a verdadeira paz não nasce de respostas rápidas, mas de uma confiança profunda. Ele mostra que a autossuficiência é uma prisão elegante. Parece firme, mas sufoca. Parece segura, mas esgota. A provisão, ao contrário, traz liberdade. Ela move você de um estado de inquietação para um estado de descanso. Não um descanso passivo, mas um descanso confiante. O Espírito Santo leva você a entender que é impossível viver a plenitude da promessa enquanto tenta conduzir tudo sozinho. A provisão de Deus não entra em territórios onde a autossuficiência ainda governa. Quando você solta o controle, a direção aparece. Quando você admite sua limitação, a força divina se manifesta. E quando o coração finalmente reconhece que é o pastor quem guia, o caminho começa a se alinhar. O segredo escondido no Salmo 23, que poucos pregadores explicam. O Salmo 23 é repetido por milhões de pessoas como uma declaração de conforto, mas poucos percebem que ele não foi escrito para momentos de estabilidade. Ele nasce da experiência de alguém que conheceu o vale, a escassez e a sensação de perigo. Davi não escreveu esse salmo enquanto vivia em palácios, mas enquanto vivia perseguições, desertos
e incertezas. É por isso que a revelação central do texto não é sobre abundância imediata, é sobre direção em tempos de ameaça. Quando Davi diz que nada lhe faltará, ele não está afirmando que jamais enfrentará necessidade. Ele está afirmando que mesmo quando a necessidade chegar, o pastor saberá exatamente para onde conduzi-lo. Esse versículo não promete uma vida sem desafios, mas promete um Deus que nunca perde o controle, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. O segredo que poucos enxergam está na ordem das palavras. Antes de falar sobre falta, Davi fala sobre senhorio. Antes de falar sobre provisão, ele fala sobre liderança. Antes de declarar o resultado, ele declara o relacionamento. O Senhor é meu pastor. Não é apenas uma frase bonita, é a chave que define tudo o que vem depois. Nada me faltará é consequência direta de quem está no comando. Se o Senhor é o pastor, então há direção, há cuidado, há proteção e há propósito, mesmo quando os recursos são escassos. A provisão não começa na conta bancária, ela começa na rota que o pastor escolhe. E muitas pessoas não vivem a experiência do nada me faltará porque caminham sem aceitar o pastoreio. Querem a promessa, mas resistem ao processo. Querem provisão, mas evitam a direção. Querem abundância, mas fogem da dependência. Esse salmo também revela algo que raramente é ensinado. O cuidado de Deus é progressivo. O pastor não entrega tudo de uma vez. Ele conduz passo a passo. Ele guia trajeto por trajeto. Ele revela apenas o próximo movimento, nunca o mapa completo. O pastoreio é diário, não acumulado. Ele leva as águas tranquilas, mas só depois de passar por caminhos estreitos. Ele restaura a alma, mas só depois de confrontar seus medos. Ele prepara uma mesa, mas faz isso no meio dos inimigos, não longe deles. Cada parte do salmo revela uma transição de vulnerabilidade para confiança. E esse processo exige uma postura interior de submissão espiritual, porque a provisão não é uma fórmula, é uma jornada. A verdade mais profunda desse salmo é que Deus não promete ausência de vales. Ele promete presença constante. A provisão não é o momento em que a bênção chega, mas o tempo inteiro em que Ele guia. Para uma mente moldada pelo medo financeiro, isso é difícil de aceitar. Queremos estabilidade total, segurança absoluta e respostas imediatas. Só que o pastor trabalha com um tipo diferente de segurança. Ele garante que não faltará direção, que não faltará cuidado, que não faltará sustento no tempo certo. Ele garante que mesmo no vale da sombra da morte, a presença dele será suficiente. A verdadeira revelação desse salmo é que a abundância não começa quando o dinheiro entra. Começa quando o medo sai. Poucos pregadores ressaltam que Davi só pôde declarar que nada lhe faltaria porque havia aprendido a confiar na condução divina em tempos difíceis. Ele conhecia a fome, a perseguição, a noite escura, a falta de abrigo, mas também conhecia a fidelidade de Deus em cada passo da caminhada. Por isso, sua declaração não nasce de um momento confortável, mas de um coração treinado a depender. Esse é o segredo escondido. O Salmo 23 não é uma promessa para quem apenas recita, é uma verdade para quem se deixa guiar. Não falta para quem confia, não falta para quem segue, não falta para quem permite que o pastor ocupe o lugar que o medo ocupava antes. Quando essa revelação é compreendida, o texto deixa de ser poesia e passa a ser rota. É aqui que a fé começa a se reorganizar e a vida financeira também. Quando Deus usa a escassez como uma sala de revelação. A escassez não é apenas um período difícil. Ela é um ambiente onde verdades profundas aparecem com mais nitidez do que em qualquer outro momento da vida.
Quando tudo está equilibrado, a mente se apoia nas circunstâncias e o coração se apoia no conforto. Porém, quando a falta chega, algo dentro de você é acelerado. Coisas que você ignorava começam a ganhar forma. Medos escondidos aparecem, certezas frágeis desmoronam, e é nesse cenário que Deus escolhe revelar caminhos que você jamais enxergaria se estivesse rodeado de abundância. A escassez é desconfortável, mas ela também é pedagógica. Ela cria um silêncio interno onde a voz do Espírito Santo pode ser ouvida com mais clareza. A falta abre um espaço que a estabilidade não abre. É um lugar onde Deus sussurra verdades que não caberiam em você enquanto tudo parecia bem. Ao longo da Bíblia, Deus transformou momentos de escassez em salas de treinamento espiritual. José descobriu seu propósito no tempo em que não tinha liberdade nem posição. Moisés ouviu sua chamada no deserto, onde não havia recursos nem caminhos prontos. Elias viu o sobrenatural quando o riacho secou e parecia que não havia saída. Em todos esses casos, a falta não foi um castigo, foi uma preparação. Deus usou a escassez para tirar apoios humanos, reorganizar prioridades e revelar direções que a abundância teria abafado. A mente humana interpreta a falta como abandono, mas Deus interpreta como transição. A escassez cria tensão, e a tensão cria percepção. Você começa a perceber detalhes, sinais e movimentos divinos que antes passavam despercebidos. Psicologicamente, a falta tem um impacto que nenhum conforto gera. Ela aumenta sua sensibilidade. Ela obriga o cérebro a procurar soluções fora dos padrões habituais. Ela reorganiza sua atenção. Ela expõe crenças e hábitos que estavam escondidos na rotina. Em tempos de escassez, você enxerga aquilo que antes estava embaçado pelo excesso. Você percebe como vinha gastando energia em coisas que não tinham valor. Você nota como sua confiança estava depositada em fontes instáveis. A falta é desconfortável, mas ela tem a capacidade de afiar seus sentidos emocionais e espirituais. Deus usa esse processo para revelar como você lida com o controle, com o medo e com a dependência. A escassez não rouba sua fé, ela revela o que sua fé realmente é. Espiritualmente, a escassez funciona como um espelho. Ela mostra não apenas a ausência de recursos, mas a ausência de paz, de confiança, de entrega. Quando você enfrenta uma fase difícil, percebe que algumas orações não eram sobre direção, eram tentativas de manter controle. Percebe que algumas decisões não eram movidas por fé, mas por pressa. Percebe que algumas atitudes não eram humildade, eram medo disfarçado. A escassez revela o que foi construído sobre areia e o que foi construído sobre rocha. Deus não desperdiça esses momentos. Ele usa cada detalhe para realinhar seu coração. Ele não apenas observa a dor, ele trabalha dentro dela. Ele ensina você a confiar, não porque você está forte, mas porque finalmente você reconhece sua fragilidade. Quando Deus permite que você passe por uma fase de escassez, Ele não está retirando algo, Ele está ajustando algo. Ele está tirando o barulho para que você ouça a direção. Ele está limpando o caminho para que você enxergue o passo certo. Ele está fortalecendo a estrutura antes de liberar o peso da bênção. Muitas pessoas pedem abundância sem perceber que não tem base para sustentá-la. Deus usa a escassez como uma sala de fortalecimento interno. Nesse lugar, Ele tira o excesso, cura o que foi machucado, expõe o que precisa ser transformado e reconstrói sua confiança em alicerces espirituais. A escassez não é o fim. Ela é a preparação para algo maior. É um processo de revelação profunda, onde Deus redefine sua maneira de confiar, de planejar e de caminhar. E quando a revelação termina, você percebe que não saiu menor da escassez. Saiu mais alinhado, mais sensível, mais preparado.
O Espírito Santo confronta a mentira que bloqueia suas finanças. Existe uma mentira silenciosa que atua como um bloqueio espiritual e emocional na vida de muitas pessoas. Essa mentira não nasce de más intenções. Ela nasce da dor, da pressão e da sensação de insuficiência que a falta de dinheiro provoca. Essa mentira diz que se você tivesse mais dinheiro, teria paz. É uma frase que parece lógica, mas carrega um veneno sutil que enfraquece a fé, rouba sua confiança e distorce sua visão sobre provisão. Ela faz você acreditar que o alívio está no dinheiro, quando a Escritura revela que o cuidado está no pastor. E quando o coração escolhe acreditar nessa mentira, ele entrega ao dinheiro um poder que deveria pertencer apenas a Deus. Essa crença transforma o dinheiro em salvador, em abrigo, em solução final. E quando isso acontece, a alma começa a caminhar presa por um sistema de ansiedade que nunca descansa. Psicologicamente, a mente cria uma associação direta entre estabilidade financeira e segurança emocional. Isso ocorre porque o cérebro busca previsibilidade e o dinheiro oferece a ilusão de controle. Porém, essa associação cria dependência. A pessoa passa a buscar no dinheiro o que deveria buscar na fé. Quando o dinheiro está presente, ela respira aliviada. Quando desaparece, ela desaba. A paz deixa de ser interna e passa a ser circunstancial. Ela se torna frágil, volátil, vulnerável. E o Espírito Santo confronta essa estrutura porque sabe que nenhuma vida espiritual consegue florescer num coração dominado pelo medo do amanhã. Ele expõe essa mentira não para acusar, mas para libertar. Ele revela que essa dependência emocional não é proteção, mas prisão. A pessoa acredita que está se defendendo, quando na verdade está se aprisionando. Espiritualmente, essa mentira enfraquece a confiança em Deus. Ela faz você acreditar que a provisão divina é insuficiente, que o cuidado de Deus é incerto e que a paz só virá quando as circunstâncias mudarem. O problema é que a paz que depende de circunstâncias nunca é verdadeira. Ela se desfaz com qualquer vento contrário. O Espírito Santo trabalha dentro desse ponto, revelando que o que realmente falta não é dinheiro, é descanso interior. Ele mostra que enquanto a alma estiver inquieta, nenhuma quantia será suficiente. Ele ensina que o dinheiro pode ajudar, mas não pode curar. Pode resolver problemas materiais, mas não pode resolver o medo. Pode aliviar uma conta, mas não pode fortalecer a fé. E enquanto a mentira permanece ativa, a pessoa continua correndo atrás de paz onde a paz não está. Essa crença também impede a obediência. Quando a pessoa acredita que o dinheiro é sua segurança, ela se torna rígida, defensiva, controladora. Ela resiste à direção de Deus porque teme perder. Ela evita passos de fé porque se apoia mais nos números do que na voz do Espírito. Ela recua diante de oportunidades porque sua mente está condicionada ao risco e não à confiança. E enquanto essa postura governa, a provisão divina não consegue fluir. O Espírito Santo confronta esse bloqueio porque vê o potencial que está sendo sufocado. Ele sabe que enquanto essa mentira dominar o coração, a pessoa viverá sempre abaixo daquilo que Deus planejou. É por isso que ele toca nessa área com tanta firmeza. Ele sabe que a prosperidade verdadeira não nasce do dinheiro, nasce de um coração que aprendeu a confiar. Quando essa mentira é quebrada, algo muda profundamente dentro da alma. A pessoa começa a perceber que sua segurança não está no que tem, mas em quem a conduz. Ela entende que a paz não depende do saldo, mas da presença. Ela descobre que é possível caminhar em meio a incertezas sem ser destruída por elas. O Espírito Santo desmonta a crença que aprisiona para reconstruir uma fé que sustenta. Ele substitui o medo por confiança, o controle por entrega, a ansiedade por descanso. Quando essa verdade entra, o coração se realinha.
E quando o coração se alinha, sua vida financeira também começa a se alinhar. Não porque o dinheiro aumenta de imediato, mas porque a raiz do bloqueio foi quebrada. Esse é o ponto onde a transformação começa a tomar forma. A voz do Espírito Santo. No meio da crise, o chamado para confiar sem entender. Há momentos em que a crise financeira cria um barulho tão grande dentro de você que qualquer tentativa de ouvir a direção de Deus parece impossível. A mente se enche de cálculos, preocupações, cenários negativos e perguntas sem resposta. Você tenta se concentrar na fé, mas a pressão tenta empurrá-lo de volta para o medo. E é justamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a falar, não para responder todas as perguntas, mas para conduzir você a uma postura que o medo jamais permitirá. Confiar sem entender. Esse é o chamado mais profundo e mais desafiador da vida espiritual. É o convite que Deus faz quando as circunstâncias gritam e Ele permanece firme, dizendo que a confiança precisa vir antes da explicação. É nesse contraste entre causa exterior e direção interior que a voz do Espírito Santo se torna mais clara. A mente quer entender o caminho inteiro. Quer saber como Deus vai agir, quando vai agir e por que ainda não agiu. Ela busca lógica, previsibilidade e garantias. Porém, a fé não nasce da explicação, nasce da confiança. E o Espírito Santo trabalha justamente nesse ponto de tensão. Ele não responde às perguntas que surgem do medo. Ele responde às perguntas que surgem da entrega. Ele guia não com mapas completos, mas com passos visíveis. Ele ilumina apenas o próximo trecho, porque sabe que se revelasse tudo de uma vez, você tentaria controlar o processo. O coração humano sempre tenta recuperar o controle quando está diante do desconhecido. Por isso, a voz do Espírito é suave, firme e direta. Ele não compete com o barulho da ansiedade. Ele convida você a silenciar o coração para ouvi-lo. Confiar sem entender não é ignorância, é maturidade espiritual. É a capacidade de reconhecer que você não sabe o que vai acontecer, mas sabe quem está conduzindo. Essa postura muda completamente a forma como você atravessa a crise. Quando a mente entra em desespero, a voz do Espírito sussurra que Deus ainda está no comando. Quando a dúvida tenta paralisar você, o Espírito Santo relembra promessas que nunca perderam validade. Quando o medo tenta convencer você de que está só, o Espírito Santo revela uma presença que não depende de circunstâncias. Ele trabalha no invisível, preparando soluções que você ainda não consegue ver. Ele organiza caminhos que parecem fechados. Ele abre portas que a lógica não consegue explicar. E enquanto você se preocupa, ele já está agindo. A confiança sem entendimento não acontece de forma automática. Ela exige uma decisão diária. Exige que você escolha acreditar quando o saldo bancário assusta. Exige que você escolha permanecer quando tudo pede desistência. Exige que você escolha a voz do Espírito Santo acima da voz da ansiedade. Essa escolha constrói algo dentro de você. Ela fortalece a fé, afina sua percepção espiritual e transforma sua caminhada. Você começa a perceber que Deus nunca pediu que você entendesse tudo. Ele pediu que você o seguisse. Essa é a essência do pastoreio. Ovelhas não caminham com mapas, caminham com confiança. O Espírito Santo o chama para esse tipo de relacionamento onde o foco não está na rota, mas no guia. Quando você escolhe confiar sem entender, algo poderoso acontece. O medo perde força, a ansiedade perde voz, a crise perde domínio, não porque desapareceu, mas porque deixou de governar suas decisões. A paz que ultrapassa o entendimento começa a ocupar o lugar onde antes existia inquietação. Essa paz não vem do dinheiro, vem da presença. Ela não depende das circunstâncias, depende da direção. Ela não nasce da abundância, nasce da certeza de que você não está caminhando sozinho.
É aqui que a transformação espiritual se torna visível. É aqui que a vida financeira começa a se alinhar. A voz do Espírito Santo, quando ouvida e obedecida, conduz você para caminhos que o medo jamais permitiria que você alcançasse. Confiar sem entender é o passo que abre portas que o esforço humano não consegue abrir. A estrada escondida do Salmo 23, o caminho que conduz à providência. Há uma estrada espiritual que passa despercebida por quem lê o Salmo 23 apenas como consolo. Essa estrada não está escondida porque Deus deseja dificultar o acesso, mas porque só é visível para quem decide caminhar na direção do pastor. O texto revela um movimento que muitos ignoram. Antes da promessa de não faltar, existe a declaração de quem guia. Antes da mesa preparada, existe o vale. Antes da restauração da alma, existe o reconhecimento da limitação humana. Essa estrada não é linear, ela é construída pela própria presença de Deus no caminho. O Salmo 23 descreve a jornada da provisão como um processo contínuo, onde cada passo revela uma faceta da fidelidade divina. A provisão não aparece no início. Ela se revela ao longo da caminhada, porque o propósito não é apenas suprir você, mas transformar você enquanto supre. Esse caminho começa quando você permite que o pastor ocupe o lugar que antes era controlado pela ansiedade. O verso que declara que nada faltará não é um decreto mágico, mas a consequência de uma decisão interior. A decisão de confiar na direção, mesmo quando o cenário não faz sentido. O pastor conduz, não empurra. Ele mostra, não força. Ele guia, não abandona. Ele leva a pastos verdes, mas conduz através de terrenos áridos. Ele acalma a alma, mas confronta medos profundos. O caminho da provisão não é sobre abundância constante, mas sobre dependência contínua. Enquanto você tenta controlar, o caminho fica confuso. Quando você entrega, ele se torna claro. A estrada escondida aparece porque a direção do pastor substitui a inquietação da alma. Muitas pessoas querem experimentar o nada me faltará sem passar pelo ele me guia. Essa inversão é um dos maiores bloqueios da vida espiritual. A provisão não se manifesta apenas porque você deseja, mas porque você segue. A mesa preparada não surge apenas porque você ora, mas porque você persevera mesmo no vale. A paz não chega apenas porque você lê o Salmo, mas porque você confia na presença que ele descreve. A estrada escondida do Salmo 23 só se revela para quem caminha. Ela é um caminho de passos pequenos, onde cada movimento depende de direção divina. Deus não revela o trajeto completo, porque sabe que você tentaria controlá-lo. Ele mostra a curva certa, depois o passo certo, depois o próximo trecho. A provisão é progressiva, porque a transformação também é. Essa estrada conduz à providência porque ela organiza seu interior antes de organizar sua vida exterior. Deus não derrama abundância sobre estruturas frágeis. Ele fortalece primeiro o coração, depois libera o recurso. Ele cura primeiro a ansiedade, depois amplia as oportunidades. Ele remove primeiro o medo, depois expande o território. A estrada escondida do Salmo 23 é uma jornada de alinhamento. Caminhar com o pastor é o que transforma sua postura diante do dinheiro. É o que molda sua mentalidade para prosperar sem se perder. É o que constrói discernimento para tomar decisões sábias. É o que cria sensibilidade espiritual para reconhecer portas que estariam invisíveis se você dependesse apenas da lógica. A estrada escondida não é visível para quem corre, mas para quem segue. O caminho que conduz à providência também tem algo que muitas pessoas não percebem. Ele passa pelo vale. O vale não é castigo, é passagem. Não é o destino, é o trajeto. No vale a visão se estreita, mas a presença de Deus se intensifica. No vale você aprende a confiar, a depender, a ouvir, a esperar.
O vale amadurece você para a estação da mesa preparada. A estrada escondida é construída por passos de fé, não por respostas imediatas. Quando você entende isso, percebe que a promessa não está distante, ela está no próprio caminho. O pastor não conduz você para faltar, ele conduz você para experimentar o cuidado em cada parte da jornada. A estrada escondida é o lugar onde a fé se fortalece e onde a providência deixa de ser teoria para se tornar experiência. Este é o caminho que transforma o medo em confiança e a falta em direção. A transformação interior, que abre portas exteriores. A verdadeira prosperidade não começa do lado de fora, começa dentro de você. Muitas pessoas acreditam que suas vidas financeiras mudarão quando os recursos aumentarem, mas a Escritura e a psicologia mostram que a mudança real acontece na ordem inversa. Primeiro, algo se transforma dentro da mente e do coração. Depois, portas começam a se abrir. A vida exterior sempre responde ao que está acontecendo no interior. Por isso, há pessoas que recebem oportunidades e não conseguem mantê-las, enquanto outras, mesmo com poucos recursos, conseguem avançar. A diferença não está no dinheiro, está na estrutura emocional e espiritual que o sustenta. Deus sabe disso, e é por isso que o Espírito Santo trabalha primeiro no seu interior, antes de liberar novos níveis de provisão. A transformação interior começa quando a visão sobre o dinheiro muda. Enquanto a mente associa segurança ao saldo bancário, ela vive em tensão constante. Essa tensão cria ansiedade, impulsividade, medo de arriscar, resistência à direção divina e falta de discernimento nas decisões. O Espírito Santo precisa reorganizar essa estrutura mental para que você consiga lidar com novas responsabilidades financeiras. A prosperidade não é apenas sobre o que entra, mas sobre o que você consegue manter. E ninguém mantém aquilo para o qual não está preparado emocionalmente. Quando a mente é transformada, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, o ambiente muda. Deus não trabalha apenas com milagres, Ele trabalha com maturidade. Espiritualmente, essa transformação é ainda mais profunda. Deus não abençoa estruturas frágeis porque elas quebram sob o peso da promessa. Ele precisa fortalecer sua identidade, sua confiança e sua percepção espiritual. A transformação interior é o processo onde ele cura a raiz da ansiedade, elimina a dependência emocional do dinheiro e restaura a confiança no cuidado divino. Ele ajusta sua visão para que você enxergue oportunidades que antes não via. Ele aumenta sua sensibilidade para reconhecer portas que estavam diante de você, mas que a ansiedade escondia. Ele fortalece sua fé para que você não desista nos momentos de pressão. Ele ajusta seu coração para que você não se perca quando a bênção chegar. Deus não quer apenas abrir portas. Ele quer que você consiga caminhar por elas sem perder o propósito. Essa transformação interior também afeta a maneira como você se relaciona com decisões práticas. A mente renovada toma decisões mais sábias. Ela não age por impulso, ela não se move pelo medo, ela sabe esperar, ela sabe avançar na hora certa. Muitas portas que parecem fechadas não estão bloqueadas por circunstâncias externas, mas pela forma como você se posiciona diante delas. Quando o Espírito Santo transforma sua mentalidade, ele muda sua postura. E quando sua postura muda, suas escolhas mudam. As portas externas respondem a esse movimento. Você percebe oportunidades que antes ignorava. Você desenvolve coragem para agir onde antes recuava. Você adquire clareza para distinguir portas reais de distrações. A transformação interior realinha sua vida para que a provisão possa fluir. Quando a obra interior se completa, as portas exteriores começam a se abrir de forma natural. Uma mente renovada atrai ambientes que antes eram inacessíveis. Um coração confiante caminha por caminhos que antes pareciam impossíveis.
Uma fé amadurecida constrói possibilidades onde antes havia limitações. Deus não começa a mudança pelo dinheiro, porque o dinheiro não transforma ninguém. O dinheiro só multiplica o que já está dentro. Se dentro existe medo, a abundância aumenta a insegurança. Se dentro existe confiança, a abundância aumenta a responsabilidade. A transformação interior é o fundamento da prosperidade verdadeira. Quando Deus trabalha dentro de você, Ele está preparando você para receber sem se perder, crescer sem se destruir e prosperar sem se desconectar da presença. É assim que portas externas se abrem, quando o interior finalmente se alinha ao propósito divino. Oração de entrega, revelação e direção financeira. Senhor, eu entro na Tua presença, reconhecendo que não posso caminhar sozinho. Trago diante de Ti todo o peso, toda a ansiedade, toda a preocupação que tem apertado o meu coração. Tu conheces cada detalhe da luta que eu enfrento, cada noite mal dormida, cada pensamento que tentei esconder, cada medo que tentei ignorar. Hoje eu coloco tudo diante de Ti, porque entendo que não fui chamado para carregar fardos que só Tu podes sustentar. Eu Te entrego aquilo que não consigo controlar. Te entrego minhas limitações, minhas incertezas e minhas expectativas frustradas. Te entrego o que dói e o que ainda não compreendo. Eu Te entrego minha área financeira, para que deixes de ser território de preocupação e se torne território de direção. Espírito Santo, eu Te peço que visites agora cada área que perdeu força. Sopra sobre mim a iluminação que minha mente não consegue produzir sozinha. Abre meus olhos para enxergar caminhos que até hoje estavam invisíveis. Restaura minha capacidade de confiar, porque sei que a falta prolongada tentou sufocar minha esperança. Enche minha alma com a paz que não depende de números, mas da Tua presença. Que Tua voz seja mais alta do que o medo. Que Tuas verdades sejam mais fortes do que as mentiras que a ansiedade construiu. Mostra-me o passo certo. Mostra-me a direção que devo tomar. Mostra-me o caminho que conduz ao Teu propósito, mesmo quando eu não entendo cada detalhe. Pai, eu Te peço que cures dentro de mim tudo aquilo que bloqueia a provisão. Se existe algum medo escondido, que ele seja removido. Se existe autossuficiência que impede minha entrega, que ela seja quebrada. Se existe preocupação que me impede de ouvir a Tua voz, que ela seja silenciada. Se existe trauma, memória, crença ou sentimento que esteja me mantendo preso ao passado, libera-me agora. Eu recebo Tua verdade como luz que dissipará toda a escuridão interna. Eu recebo Tua presença como descanso que reorganiza tudo que está desordenado dentro de mim. Eu recebo Teu cuidado como segurança que substitui toda a insegurança emocional que a falta provocou. Conduz meus passos como um pastor conduz suas ovelhas. Dá-me sensibilidade para reconhecer Teus sinais, humildade para aceitar Teus caminhos e coragem para obedecer mesmo quando não entendo. Abençoa meus pensamentos, minhas estratégias, minhas decisões e minhas oportunidades. Coloca diante de mim portas alinhadas ao Teu propósito. Fecha com firmeza aquilo que não foi preparado para mim. Abre caminhos onde meus olhos veem paredes. Fortalece minhas mãos para não desistir no meio da jornada. Ensina-me a prosperar com sabedoria, equilíbrio e propósito. Que a bênção não me afaste de Ti, mas me aproxime ainda mais do Teu coração. Eu declaro que a Tua provisão chegará no tempo certo. Declaro que não caminharei em falta, porque Tu és o meu pastor. Declaro que o medo não governará minhas decisões. Declaro que a Tua presença será minha segurança. Declaro que meus passos serão guiados pela Tua direção e não pela ansiedade. Eu descanso não no que vejo, mas no Deus que me vê. Eu confio não no que tenho, mas no Deus que supre.
Eu caminho não pelo que entendo, mas pelo Deus que conduz. Pai, eu consagro minha vida financeira a Ti, que ela seja molde, testemunho e expressão da Tua fidelidade. A partir de hoje, eu escolho confiar na Tua voz acima de qualquer circunstância. E que tudo o que for transformado dentro de mim se torne porta para tudo o que será transformado fora de mim. Declarações proféticas para romper círculos de falta. Eu declaro que toda a sensação de escassez que me acompanha há anos está sendo desfeita pela verdade de Deus que entra agora no meu interior. Declaro que a mentalidade que me mantinha preso ao medo do amanhã está sendo quebrada. Minha mente se alinha ao cuidado do pastor e abandona a lógica de sobrevivência que me impedia de avançar. Eu afirmo que não sou guiado por ansiedade, mas por direção divina. Cada pensamento que alimentava insegurança está sendo substituído por confiança. Eu declaro que minha vida financeira não será governada por preocupações, mas pela sabedoria do Espírito Santo. Não recebo ideias que me diminuem, recebo discernimento que me eleva. O ciclo de repetição emocional que sempre me levava ao mesmo padrão está sendo rompido agora. Eu declaro que portas que pareciam inacessíveis começam a se tornar visíveis. A sensibilidade espiritual, que antes era abafada pela preocupação, está despertando. Eu afirmo que vou enxergar caminhos que não percebia, reconhecer oportunidades que antes passavam despercebidas e tomar decisões que refletem amadurecimento. Declaro que Deus está alinhando meu interior para sustentar o que Ele está preparando no exterior. Eu afirmo que minha alma está sendo reorganizada. A instabilidade que marcava minhas emoções está cedendo espaço para uma paz que não depende de dinheiro, mas da presença. Eu declaro que o medo de faltar perde força e que a confiança no cuidado divino se torna minha nova base. A partir de hoje, eu caminho em segurança, porque sei que não estou caminhando sozinho. Eu declaro que toda raiz emocional que gerava comportamentos de autossabotagem está sendo desfeita. Eu afirmo que não me prendo mais a crenças que limitam meu crescimento. Minha mente se expande para entender que prosperidade não é excesso, mas equilíbrio. Não é tensão, é direção. Não é corrida, é caminhada. Eu declaro que minha vida financeira entra em uma estação de ajustes, onde cada passo será guiado, cada decisão será iluminada e cada porta aberta será fruto do alinhamento com o propósito de Deus. A abundância que Deus preparou não me perderá, porque minha identidade está sendo fortalecida. Declaro que nenhuma oportunidade que venha de Deus será desperdiçada por falta de preparo interior. Eu afirmo que meu coração está sendo moldado para administrar o que Ele está trazendo. Eu declaro que a sombra da falta não domina mais meus pensamentos. A ansiedade não dita mais meu ritmo. A insegurança não controla minhas escolhas. Eu afirmo que Deus está preparando ambientes nos quais eu entrarei com segurança, discernimento e maturidade. A provisão não será algo distante, mas uma realidade construída pela direção do Espírito Santo. Declaro que os vales que enfrentei não foram em vão. Eles tornaram minha fé mais forte, minha percepção mais profunda e minha dependência mais verdadeira. Eu afirmo que a mesa preparada não é ilusão. Ela está em processo de manifestação. E quando ela se revelar, estarei pronto para reconhecê-la, sentar-me, usufruir e testemunhar a fidelidade de Deus. Estas declarações se tornam sementes espirituais que abrirão portas, romperão ciclos e fortalecerão meu espírito para tudo o que está por vir. A jornada que você percorreu até aqui não foi apenas uma reflexão sobre finanças. Foi um encontro com verdades espirituais que estavam esperando o momento certo para serem reveladas dentro de você.
Cada palavra deste conteúdo foi construída para guiar sua alma a um lugar de confiança, clareza e descanso. E agora você sabe que o Salmo 23 não foi escrito para quem vive sem desafios, mas para quem precisa atravessar vales com uma direção segura. Você compreendeu que a provisão não começa quando a situação muda. Começa quando o coração se alinha com o pastor. Esse entendimento já é parte da transformação que Deus iniciou dentro de você. E a partir deste ponto, sua caminhada não será mais marcada pela inquietação, mas pela consciência de que há um guia atento conduzindo cada passo. Se esta palavra tocou algo profundo dentro de você, é porque o Espírito Santo está conduzindo você para uma nova estação. Não desperdice o que ele começou aqui. Há pessoas perto de você que estão sofrendo exatamente com o mesmo tipo de dor que você carregava. Pessoas que se sentem esmagadas pelo medo financeiro, que perderam a esperança, que não conseguem ouvir a voz de Deus por causa do barulho da ansiedade. Elas precisam desta verdade, precisam dessa revelação, precisam dessa direção. Permita que Deus use você para alcançá-las e levá-las ao mesmo descanso que começou a nascer dentro do seu coração. Quando você compartilha uma verdade que liberta, você se torna instrumento de transformação na vida de alguém. Não guarde para si aquilo que pode curar outra pessoa. Agora eu faço um pedido sincero, não como um comando técnico, mas como um convite espiritual. Se esta mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa respirar alívio, recuperar esperança e reencontrar o caminho da confiança em Deus. Deixe essa palavra alcançar quem hoje está no limite, quem pensa que ninguém entende sua dor, quem precisa ouvir que não está sozinho. E se você deseja continuar recebendo conteúdos que alimentam sua fé e fortalecem sua caminhada, permita que esta mensagem chegue a mais vidas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para caminhar conosco. Aqui, cada vídeo é preparado para trazer direção, cura e revelação para a sua vida espiritual e financeira. Junte-se a esta comunidade de fé que cresce não por números, mas por transformação.